Vamos abrir a Bíblia em Números capítulo 6, verso 24 ao 27. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço nessa manhã pela oportunidade de termos a Bíblia. Ter oportunidade, Senhor, com liberdade de abrirmos este livro sagrado, que é a Tua palavra para a nossa vida. Senhor, obrigado por Tua bênção. Obrigado porque o Teu Espírito Santo nos ensina todas as coisas que o Senhor quer revelar para nós. Nos aproxima de Ti, nos faz lembrar todas as coisas que Jesus Cristo conquistou no Calvário por nossa vida. Senhor, abençoa o Teu povo reunido aqui, aqueles que acompanham-nos pela internet, aqueles que irão assistirem desses cultos, que a Tua bênção, a Tua misericórdia, a Tua justiça seja sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Número 6 acontece inserido num período em que o povo de Israel estava deixando o Egito, indo para Canaã. A jornada do povo de Deus na terra sempre é deixar o Egito e ir para a terra prometida. Interessante que eu gostei desse autor, que ele diz assim: levou uma noite para tirar Israel do Egito. Deus levou uma noite para tirar Israel do Egito, mas 40 anos para tirar o Egito do coração dos israelitas. Às vezes, numa noite, como aconteceu comigo, Deus me trouxe de volta a uma vida espiritual, uma experiência com Ele. Mas está demorando 22 anos dos Estados Unidos para Deus tirar algumas coisas do Egito do meu coração. E talvez há uma existência toda sua sentado aqui na igreja, que você conhece Jesus, foi batizado, teve uma experiência lindíssima com Deus, mas há coisas que o Espírito do Senhor está lutando com você há muitos anos, para tirar do seu coração e colocar na sua vida, na sua mente, as coisas da terra prometida de Deus. É por isso que a nossa vida é uma dependência contínua do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele disse em João capítulo 15, toda uma descrição sobre a videira, o Pai e Ele, e que ele disse: aqueles que estiverem ligados em mim, conectados em mim, produzirão frutos. Ou seja, a nossa vida precisa estar continuadamente ligada a Jesus. Só que comumente, nós praticamos muito aquele cântico antigo da escolinha, que diz assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6 para nós, e o 7º para Cristo. Há um adventismo muito comum entre nós, de dedicarmos 6 dias para nós. Fazemos o que bem entendemos, escutamos o que mais queremos no nosso coração, vemos coisas, comemos tudo que está na nossa frente, não temos controle, e quando chega na sexta-feira à noite, no pôr do sol, a nossa música é o Arautos do Rei, é o coral do NASP, é estar na igreja, vestimos-nos com a vestimenta do adventismo. E achamos que com isso nós vamos receber o dom do Espírito, e que na nossa geração nós vamos receber a volta de Cristo. E vivemos muitas vezes com umas certas tradições em nós, e damos tanto valor a algumas tradições, que é totalmente estranho o Evangelho de Cristo, e não paramos para analisar isso. Mas eu gostaria que você pensasse que o Deus eterno, que tirou Israel do Egito, que os levou na terra prometida, simbolizando também a vida de alguém que está no pecado, que Ele vai tirar e levar para o seu reino de glória. Deus, nesse processo, Ele faz a mesma sequência em todo o seu trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Deus fez aquele imenso boneco. Cremos que o homem era muito grande, originalmente o homem e a mulher, como nós podemos ver a descrição no livro Patriarcas e Profetas. E diz o Gênesis capítulo 1 e 2, sobre a descrição da criação, que quando o Senhor se ajoelhou e soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, tornando-o uma alma vivente. O primeiro ato de Deus com esse homem foi abençoá-lo. Deus não deu mandamentos primeiro, Deus não deu doutrinas, Deus não deu histórias. O primeiro ato de Deus foi abençoá-lo. E Deus abençoou o homem, dizendo: frutificai, crescei, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Isso é bênção. A sua origem, a minha origem, é uma origem abençoada. A nossa existência é resultado da bênção de Deus. Por isso que não existe pessoas que são uma maldição na terra.
As pessoas nasceram como resultado da bênção de Deus a nós. O nascimento de alguém não é para ser uma maldição. O nascimento de alguém é ser uma bênção. Quando uma criança é apresentada na igreja, é uma lembrança para nós que existe a vida em Deus, que Deus está multiplicando essa bênção, a despeito do mundo ser o que é, a despeito do pecado existir, a despeito de termos tantas desavenças, tantos idiomas, tantas separações, tantas discriminações, a vida é uma bênção. Não importa por quantas décadas e séculos tem se pregado que a nossa origem não vem de Deus, tem se falado muitas coisas, ensino em escolas e universidades contra a criação de Deus. Todos nós sabemos no interior que, de alguma maneira, um ser especial criou a vida. E nós somos fruto disso. E Deus escolheu, primeiramente, abençoar a gente. Por isso que quando Deus tira esse povo de Israel, do Egito, Deus, ao estabelecer o sacerdócio, Deus tem o cuidado de dizer o seguinte para Moisés. Verso 22 do capítulo 6 de Números. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e aos seus filhos, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Deus, em última instância, era o seu sonho, o seu desejo, colocar o nome dele em cada pessoa na terra, a começar pelos filhos de Israel. O nome quer dizer o caráter de Deus, o nome quer dizer o que Deus é. Se Deus é amor, Deus tinha intenção de abençoar cada criança que nascesse em Israel com amor. Se Deus é a bênção, a intenção de Deus é que cada criança fosse uma bênção. Deus ama tanto a gente, que não mediu maneiras para se comunicar com a gente. E hoje, mesmo no mundo que aparentemente parece que Deus está silencioso, não fala como falava com os profetas, mas hoje você tem a Bíblia, você tem o dom de profecia, você tem maneiras nas circunstâncias e na sua vida como Deus dirige. E nessa bênção, dividida em 3 partes, Deus promete, nessa bênção, primeiro, era dito assim: o Senhor te abençoe. A palavra bênção, barak ou baraka, quer dizer autorizado para prosperar. Alguém quer prosperar aqui? Você tem interesse disso? Por que você vem à igreja? Muita gente está indo nas igrejas para querer prosperidade. Mas olha só, algo de grande valor, ser bem-sucedido, ter uma viagem agradável. Deus queria que o seu povo tivesse uma viagem agradável para a nova terra deles. E sabe, Deus também quer isso. Deus quer prosperar a gente, mas não pense em prosperidade agora somente com muito dinheiro e muitos recursos financeiros para fazer as coisas. A prosperidade de Deus é muito mais abrangente. Ela envolve um crescimento espiritual, emocional, social e material em todas as áreas da nossa vida, para a nossa salvação. A bênção é para levar-nos à salvação. Assim como Deus abençoou o homem no seu começo, Deus também fez isso. A palavra bênção na Bíblia, ela se estende em muitas ocasiões. Resumidamente, queria dizer isso para vocês. Quando Deus chamou Noé da arca com seus filhos, quando Noé erigiu aquele altar de gratidão a Deus, e Deus colocou o arco-íris no céu, Deus novamente pronuncia as palavras que disse ao homem no começo: Noé, eu te abençoarei, você se multiplicará, crescerá sobre a terra. Deus abençoou Noé. Quando Deus convidou Abraão para sair de Harã, primeiro Ur, depois Harã, Deus também, em Gênesis 12, diz: eu te abençoarei, te farei uma grande nação, você vai ser uma bênção, as famílias da terra serão abençoadas por causa de você, ou através da sua descendência. Quando a gente abre o livro dos Salmos, o primeiro salmo é um salmo de bênção, diz assim: bem-aventurado. O inário de Deus, as orações escritas aqui na Bíblia, começavam com uma bênção. Quando Jesus esteve aqui, foi registrado alguns sermões de Jesus.
Aquele sermão que está no Mateus capítulo 5, 6 e 7, chamado o Sermão do Monte ou da Montanha, Jesus começa abençoando as pessoas. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus, Jesus, abençoou. É interessante quando você vai no Apocalipse, os primeiros versos, depois de dizer que Apocalipse é uma revelação de Jesus, ele diz assim, verso 3, bem-aventurado aqueles que leem, que guardam, que estudam as profecias. Deus quer abençoar a gente. E ele já declarou isso na Bíblia. Agora, por que a bênção é tão importante? Será que a gente precisa muito de bênção? Não sei quantos de vocês aqui lembram daquele período na Terra, alguns estão vivos ainda hoje, que quando a gente encontrava uma pessoa mais velha, a gente pedia bênção. Lembram disso? Alguém faz isso ainda aqui hoje? Benção, tio, benção, avô. Quando a gente, antes de dormir, a gente tinha o costume de pedir a bênção, pai, Deus te abençoe. Por que a gente fazia isso? Tem algum sentido isso? Será que faz diferença isso? Enquanto o mundo está marchando, teoricamente, longe de Deus, Deus mantém você nessa terra como um fruto da sua bênção. E nós não deveríamos perder de vista o que nós somos. Por isso que quando a bênção era dada, ela tinha 4 funções, que eu quero que vocês anotem, se vocês desejarem aí. A primeira função da bênção, no Antigo Testamento, era confirmar a identidade da pessoa. Identidade. Quem você é? Da onde você vem? Qual é o propósito da sua vida? A sua identidade. Confirmar nossa origem e o nosso chamado. Você vê isso quando Deus criou o homem e quando Deus chamou Abraão. A bênção era, Abraão, você é uma pessoa especial para mim. Você tem um chamado com a sua mulher para fazer uma obra neste mundo em que eu vou usar a sua vida para seus descendentes serão multiplicados como as estrelas do céu. Porque através da sua descendência eu vou abençoar a humanidade. E de fato, a vinda de Cristo como Messias, da descendência de Abraão, abençoou a humanidade. Então, a primeira função da bênção é identidade. A segunda função da bênção é revelação. A bênção tem o propósito de revelar as promessas de Deus na nossa vida. E através dessa revelação, a bênção tem o poder de Deus para unir as pessoas, unir um povo, unir uma igreja. E você pode ver isso, por exemplo, quando Moisés reuniu o povo de Israel e declarou bênção sobre o seu povo. E talvez seria importante nós estudarmos com carinho o capítulo 33 de Deuteronômio, porque o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo, é o mesmo de hoje, embora as promessas originalmente foram dadas sobre Israel, mas elas representam espiritualmente muitas coisas para nós hoje. E essas bênçãos que Deus permitiu Moisés declarar sobre o povo era para unir, para resgatar a identidade daquele povo, o propósito da existência de Israel e também o nosso. Ou seja, Deus tem inúmeras promessas na Bíblia, e quando nós abençoamos as pessoas, nós estamos revelando para elas aquilo que já está escrito, que às vezes está esquecido, que a gente às vezes passou despercebido. O terceiro, a importância da bênção é a proteção ou prosperidade. Trazer a certeza da presença de Deus em toda a jornada. Um tempo atrás, Deus me deu o privilégio de fazer muitos casamentos, participar na vida de muitas pessoas. E eu descobri uma coisa nesses mais de 100 casamentos que eu já participei. Ao fazer o curso pré-matrimonial com vários casais, e conversando, e aconselhando pessoas, e lendo também outros autores, participando de seminários, que veio confirmar aquilo que eu vi na prática. Muitas vezes, namorados, eles, principalmente aqueles que já são, estou falando num contexto agora daqueles que são cristãos, daqueles que vão a uma igreja. Muitas vezes há casais namorados que eles conhecem os padrões de Deus sobre relacionamento, mas por alguma razão, pela pressão da vida, porque o coração fala mais alto do que a razão,
acabam tendo relação íntima antes do casamento. Em alguns casos, as pessoas ficam grávidas, a mulher fica grávida, e há casamentos em que a pessoa está grávida, esperando um bebê, apressar o casamento, assim por diante, é um fato conhecido no mundo ocidental. Mas eu percebi uma coisa interessante, que muitos casos, praticamente de cada 10 casos, de cada 10 situações, 8 casos, os filhos ou os netos de quem viveu essa experiência acabam repetindo a experiência do seu pai ou do seu avô. Se eu e minha esposa tivéssemos tido relação antes do casamento, a probabilidade dos filhos, um deles, fazer o mesmo era muito grande. E assim por diante. E eu percebi uma coisa, que uma boa parte das pessoas, elas escondem isso. Elas não enfrentam isso de frente, não buscam uma solução bíblica para isso. E quem sabe essa repetição nas outras gerações, que parece ter uma coisa meio estranha, mas é muito real, é só começar a estudar o assunto e você vai enxergar o que eu estou dizendo isso. E talvez esteja uma advertência para a gente, se a gente quer um tipo de vida abençoada por Deus. Muita gente se preocupa demais no casamento com as fotografias, com a festa, com tudo que vai acontecer, mas esquecem que o mais importante no casamento é a bênção. É a autorização de Deus para você prosperar, para o seu lar ser aquele pedacinho do céu que a intenção é essa que aconteça. E aí, estudando a vida de Jacó, nós lemos aqui no livro de Gênesis, capítulo 28, verso 1 a 4, que Jacó, ao cometer aquela barbaridade, aceitar o conselho de sua mãe, enganar o seu pai e fugir de casa, a Bíblia mostra uma coisa bem interessante. Diz que, quando Jacó teve que ir embora de casa, ao invés dele ir embora como um fugitivo, como um filho amaldiçoado, como um filho que trouxe desonra à sua família, veja que inversão o seu pai faz para que a sua vida não carregue a maldição. Bom, já que existe bênção, também existe maldição, embora é pouco falado entre nós isso. Mas é um assunto de grande importância para a gente começar a entender a nossa vida e o propósito nosso aqui. Veja bem, Gênesis 28 diz assim: Isaque chamou a Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe dizendo: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai da tua mãe, e tome de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão da tua mãe. Agora vem a bênção. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual foi a Padã-Arã a Labão. Vocês acham que Isaque foi embora com essa viagem com remorso do seu pai, brigado com seu pai, ou ele carregou essa bênção do seu pai? Eu lido com muitas pessoas que já passaram por colégios nossos. E nos Estados Unidos a gente consegue ver um outro lado que talvez não consigamos ver muito aqui. Filhos que não perdoam seus pais, pais que perderam tudo, filhos que já foram membros de famílias de obreiros, mas que estão afastados completamente de Deus, pessoas revoltadas pela forma como foram educados pelos seus pais, pessoas que aqui tinham um procedimento e lá mudam completamente o seu procedimento. E uma coisa que a gente vê em comum: falta da bênção do pai. Quando eu morei na Flórida, a Igreja Adventista tem um ministério de prisão, de visita aos presos e cuidado muito grande. E existem vários autores e pesquisadores que trabalham nesse ministério. Um deles, um pastor de origem batista, escreveu um material de pesquisa sobre esse assunto. Ele detectou que no estado da Flórida havia 60 mil presos nas penitenciárias. E desses 60 mil presos, havia apenas 13 judeus. Os demais 59.900 e uma coisa, a maioria deles, como que 80% de origem negra.
um pouco mais latinos e brancos, como eles classificam as pessoas ali. E quando você começa a visitar as prisões, você vê a grande quantidade de pessoas que estão ali dentro, por uma razão aparentemente simples. Como que eles foram introduzidos no crime? A maioria deles não sabem quem é o seu pai. A maioria absoluta. Filhos que aconteceu desistir de um caso qualquer. Pai irresponsável. Eu sei que aqui tem muitos homens, e agora é importante você escutar bem isso, porque o mundo ocidental, a partir da década de 60, diminuiu a figura do homem. É muito comum você ver programas de humor onde que a figura do pai, do homem, ela é totalmente arruinada. E isso tem um propósito, que Satanás ele quis amarrar o homem para que você não seja o sacerdote da sua casa. E você vê, mesmo dentro do povo de Deus, uma quantidade imensa de divórcios, de homens irresponsáveis, de homens que não pagam pensão alimentícia quando se separam, homens que não dão atenção para os seus filhos, que não estão nem aí com nada, mesmo carregando uma Bíblia e vindo adorar a Deus no sábado. Mas que não aconteça isso com vocês aqui. E que você possa ter consciência disso. A gente culpa as drogas, a gente culpa o alcoolismo, a gente culpa um monte de coisa. Mas a razão e a raiz que o pecado estabeleceu nas famílias, de separar os pais dos seus filhos, tem levado muitos jovens às drogas, à prostituição, a imoralidades, a roubos, a crimes, a se fazer pacto com Satanás, a fazer magia negra e branca e de qualquer tipo, dar a sua vida, cortar-se os seus braços, derramar sangue para fazer pactos malignos, como vingança daquilo que não receberam em casa, que foi amor, compreensão, acompanhamento, dedicação, um sacerdócio na família. É por isso que entre as profecias de Deus, no livro de Malaquias, a última diz que Deus gostaria que a pregação do Elias dos últimos tempos pudesse trazer filhos e pais de volta, juntos. E quando a gente começa a compreender o assunto da bênção, a gente vê que Deus quer restaurar isso na sua vida. Talvez você esteja sentado hoje aqui como um filho ou uma filha que não é abençoado. Há filhos que, por ter aceitado o Evangelho de Cristo, foram expulsos da sua casa. Há filhos que escolheram casar com certos cônjuges, um cônjuge que não foi de conformidade com a família não apoiou o casamento, não foi no casamento, não declarou bênção, e às vezes se sente culpado e carrega um peso nas costas, porque eu não fui abençoado naquilo que escolhi fazer. Mas eu gostaria de dizer para você que, nesse estudo, ele ficou intrigado, porque só 13 judeus, numa população judaica de mais de 3 milhões no estado da Flórida. E ele descobriu uma coisa interessante, que é costume nas famílias de judeus, ao começar o sábado, o sacerdote da casa, o pai, abençoar a mulher e os filhos, semana após semana, com palavras de afirmação, pedindo que o eterno Deus confirme as suas promessas, confirme os sonhos dos seus filhos, edifiquem a sua casa. Então, o índice de pessoas satisfeitas, de pessoas que lutam para a vida, é maior do que aqueles que não receberam isso. Recentemente, eu, minha esposa e meus filhos, nós visitamos a comunidade Amish, no estado da Pensilvânia. São de origem suíça, holandesa, alemã. Ali na região de Pensilvânia vive 25 mil Amishes. E eles, eu não conhecia muito, a não ser quando teve um atentado que uma pessoa com distúrbios mentais, não da comunidade, entrou na comunidade e matou algumas crianças na escola. E me chamou a atenção que, me parece que em torno de 1 semana, 2 semanas, todos os homens da comunidade se reuniram e construíram uma nova escola, para que as crianças não tivessem a lembrança da velha escola e dos crimes que aconteceram. Eles começaram no dia seguinte a fazer aquele trabalho, e parece que em pouco tempo conseguiram fazer aquela escola. E uma das primeiras atitudes daquela comunidade foi perdoar o agressor, a partir dos pais das crianças. E quando nós visitamos essa comunidade, me impressionou bastante algumas coisas. Média de filhos, 6 a 9 filhos. Convite para vocês aqui. Índice de pobreza, 0. Todos têm sua fazenda, quem está passando dificuldade, o vizinho ajuda.
Igreja, no máximo 120 membros de família. Um domingo tem culto, outro não, ou tem reunião de família. Para cada 120, tem um pastor e um diácono que coordena o trabalho espiritual. Escola, a maioria deles fazem homeschool, que nós chamamos de escola em casa. E tem escola também menor para as crianças. Índice de insatisfação entre os filhos. De cada 100 filhos, um apenas abandona a comunidade por insatisfação. É um dos menores índices de pessoas que abandonam o lar, de toda a comunidade dos Estados Unidos, de todas as culturas e línguas. Índice de divórcio entre eles, 0. E eu disse assim, mas não tem ninguém insatisfeito com a mulher? Que possível isso? E a mulher com o homem? Talvez os Amish, mesmo sem a luz da reforma de saúde, mesmo sem a luz do sábado, descobriram que existe luz quando recebem Deus na sua vida e aceitam o amor de Deus para praticar em casa. Nós temos que aprender com os outros também. E quem sabe com esse propósito Deus levantou esta igreja adventista para ser uma luz em todas as áreas, não só na reforma de saúde, que é essencial e importante, mas na reforma familiar, na reforma espiritual, no resgate da bênção, que está totalmente estendida a palavra de Deus. Somos o Israel espiritual do Senhor, e muitas vezes pronunciamos maldições, criticamos os líderes, criticamos uns aos outros, falamos mal das igrejas, falamos mal da nossa família, e queremos que o Eterno nos abençoe e prospere a nossa viagem para o céu. Sabe, a última função da bênção é liderança. Como nós precisamos aprender a abençoar os líderes e eles abençoar o seu povo. A bênção entre os judeus era mantida assim, através do toque, impondo as mãos ou abraçando um filho, dando uma mensagem, como aconteceu com Jacó, para cada um dos seus filhos, valorizando as suas qualidades, profetizando o seu futuro. E olha que futuro nós temos. Nós somos, se nós entendemos bem, nós vamos mencionar um pouco isso aqui essa semana, se você tem o livro Primeiros Escritos, veja coisas lindas do futuro de Deus revelado para a geração do tempo do fim. Visões que foram colocadas a nossa vida ali. Quando Ellen White tinha 17 anos, no mês de dezembro de 1844, ela teve uma visão ainda jovem do povo de Deus. E ali Deus estava colocando a gente nesse lugar. Nós estamos no coração de Deus. Que visão maravilhosa, que profecia que inclui a sua vida e a minha vida. E por que andamos cabisbaixo, por que desanimados, por que achamos que o nosso problema é tão grande que não tem solução para nós? Quando existe uma provisão de Deus de bênção para cada um de vocês. Sabe, junto com a bênção é dado um comprometimento. E esse comprometimento talvez tenha faltado em muitos lares. A diligência de semana após semana, dia após dia, quando reunimos a família para fazer o culto da manhã, abençoá-los. Eu comecei, mesmo sem ter conhecimento algum desse assunto, a entender na minha vida quando as coisas estavam dando erradas. E fui levado à igreja num sábado, quando o Jader Santos e o pastor Roberto Conrad, com o quarteto, estiveram em 90 em Miami, período da Conferência Geral. Não sei se você lembra disso. E foi uma das primeiras vezes que a gente reuniu o grupo brasileiro, que era por volta de umas 20 pessoas, e tivemos um culto com o pastor Conrad. E o pastor Conrad fez um sermão muito simples, mas muito profundo. E eu lembro que ele mencionou 3 coisas que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, uma pessoa para ser feliz na vida, ela precisa de 3 coisas. Primeira, ela precisa amar e ser amada. Segundo, ela precisa fazer alguma coisa importante. E terceiro, ter uma esperança. E exatamente naquele sábado, eu não tinha essas 3 coisas, eu achava que não tinha. Eu tinha perdido um relacionamento de namoro que eu tinha acreditado muito. E é muito difícil você conviver com a rejeição,
É muito difícil conviver com o não. A arte de sorrir quando a vida diz não, diz uma música popular brasileira. Mas é muito difícil. Talvez alguns de vocês carregam alguns nãos difíceis no seu coração. E às vezes você não se coloca à disposição para amar. Fazer alguma coisa importante, eu me considerava uma pessoa naquele momento muito desnecessária, porque fazer limpeza, coisas que eu odiava fazer. Por exemplo, cheguei um domingo no restaurante, depois de uma badala toda que fizeram naquele restaurante, tínhamos que limpar um carpete imenso, quase metade desse auditório, e com um bolo imenso colocado no carpete. Tem que tirar todo aquele bolo, depois limpar aqueles tapetes enormes de restaurante, aquela coisa horrível, fedendo, sujeira. Eu achava aquilo ali totalmente inútil. Naquele momento da vida, eu abominava todas essas coisas. Eu não via a necessidade disso. E talvez muito de nós damos muito valor a bons trabalhos, a coisas mais sofisticadas, e não valorizamos as pequenas coisas da vida. Eu estava vivendo esse momento. E quando eu vi aquela pregação, aquilo parece que me veio assim tentar abrir os meus olhos para aquilo que é importante. Foram passando os tempos, e fui me recuperando a minha saúde, e comecei a tentar agora novos trabalhos. E como eu disse para vocês, eu fui morar na casa de um idoso. E pela primeira vez na vida eu fui cuidar de idosos. Eu não sabia o que era isso, não sou formado em enfermagem, não tinha o mínimo conhecimento do assunto, pedi algumas ajudas, eu não falava quase nada do idioma ainda, aquela pessoa não entendia português, e a primeira coisa que ele me pediu foi scrambled eggs. Sabe o que é isso? É isso aí mesmo. É uma mistura de ovos. Só que eu conheço aqui a mistura de ovos, mexido de ovos, né? No Brasil, a gente põe cebola, alho, esses negócios todos assim, né? Que eu lembrava como minha mãe fazia isso, e eu fiz uns para ele. Ele pegou aquele prato e jogou. Isso aqui é um trash, isso aqui é uma coisa horrível, eu não como esse negócio. Aí fui aprender como é que funciona os scrambled eggs deles lá, que é com leite, é um outro tipo de jeito que faz. E aquele homem, ele me rejeitou, porque eu era um imigrante, não falava quase o idioma dele, estava ali me recuperando do meu acidente, ele, uma pessoa com câncer terminal, tinha sido um homem muito rico, não teve filhos, sozinho, completamente abandonado por alguns parentes que moravam em Nova York, e para ele era um tormento estar ali do meu lado, assim, no beisebol o tempo inteiro, e eu ali com aquele negócio, situação, não tem para onde ir, não falava com ninguém, e fomos vivendo. Aquele homem foi piorando, com o tempo fui conseguindo aprender o inglês, fui para a escola pública, enfim. E eu me odiando naquela situação toda. E uma noite aquele homem começou a clamar de dor, o câncer corroendo ele, foi deteriorando aquele homem. Eu cansado de cuidar daquela pessoa e fazendo ainda mais limpezas e ajudando outras pessoas para levantar meus recursos, para pagar as minhas dívidas de hospital, dívidas de carro e tantas coisas que eu tinha pendentes. Uma noite aquele homem clamava o meu nome e eu disse assim, eu não vou ajudar esse homem. Ele já está idoso, eu não tenho mais nada para fazer por ele. E tanto ele clamar, eu levantei do meu quarto e fui até ele, quando eu vi ele estava caído no chão. Eu peguei aquele homem com todas as minhas forças, sem nenhum tipo de amor ou misericórdia para aquele homem, eu o lancei na cama dele. E aqueles olhinhos se abriram e disse assim para mim, Jimmy, você não sabe o que é estar morrendo. Eu não sabia que era isso. Poucos dias depois, aquele homem morreu. Mas antes dele morrer, eu abracei aquele homem, porque o Espírito Santo falou profundamente na minha vida aquela noite. Como que você vai fazer isso com um idoso? Como que você vai tratar uma pessoa tão sem amor, tão friamente? Eu pedi perdão àquele homem. E procurei fazer o meu melhor por ele. Tempos depois ele morreu. Eu não sabia que Deus tinha uma lição importante para me ensinar. Daquele homem eu fui cuidar de mais 8 com o passar do tempo. Pessoas mais diversificadas doenças. E é interessante que, ao cuidar dessas pessoas, algumas 1 mês, 3 meses, 2 meses, 1 semana, morreram. Um morria, ia cuidar de outro, também morria. Eu comecei a ficar preocupado. Talvez a minha presença está levando essa situação para os idosos. Mas eu cuidava bem, eu aprendi a cuidar bem de idosos. Eu levava para a piscina, eu cuidava deles, eu fazia massagem, contava histórias, já sabia falar um pouquinho mais. Eu
tratava com muito carinho. Deus me acordou daquela situação, mas mesmo assim parece que um idoso que eu entrava, o último, não tinha mais dinheiro para me pagar, aí o filho recolheu ele, tive que ser despedido, e começou uma vida de procura de trabalho. Aquilo que acontece com muitas vezes nós brasileiros aqui, principalmente na década de final de 80 para 90, muito problema de desemprego, não sei como é hoje, mas não sei se mudou muito isso, mas enfim, e comecei muitos tipos de trabalho, na construção, na pintura, fazer teto, dirigir carro, cortar grama, muitos tipos de trabalho. E aconteceu uma coisa interessante, que eu fui me dar conta depois de mais ou menos 1 ano e meio, que todos os trabalhos que eu passei, de mais de 22 lugares, por alguma razão, não era o meu lugar. E parece que a minha presença naquele lugar era uma presença de maldição. Ou a companhia fechava, ou não tinha dinheiro para pagar, ou fazia alguma coisa errada que tinha que ser demitido. Ou seja, parecia que uma nuvem escura acompanhava o Jimmy por onde ele fosse. E eu me tornei uma pessoa amarga, uma pessoa crítica, uma pessoa ruim. Talvez, não sei se a gente se torna, ou se a gente coloca para fora toda essa angústia. E talvez alguns de nós estamos vivendo há anos assim, com esse rancor no coração, porque a vida não deu certo, porque você está fazendo o que não gosta. Eu descobri uma coisa, que a maioria dos imigrantes, eles fazem o que não gostam. Alguns não podem mais voltar para cá. Perderam tudo, os seus sonhos, ideais, dívidas, não tem mais chance aqui. Estão lá, mas não estão felizes. E é muito ruim você passar os seus dias vivendo fora do seu corpo, vamos assim dizer. Entenda bem o que eu estou colocando aqui. Quando o seu corpo faz uma coisa, mas a sua cabeça, o seu coração não quer nada saber daquilo. E por 2 anos eu vivi com o meu coração no Brasil e meu corpo presente no sul da Flórida, fazendo exatamente aquilo que eu não gostava de fazer. Dia após dia, viver uma rotina ruim, até que veio o furacão Andrews. E eu vi a misericórdia de Deus. Eu vi Deus protegendo a minha vida como nunca. E quem sabe a minha vida não era tão ruim como eu achava que era. Mas um dia o Espírito Santo perguntando a Deus: Senhor, por que a minha vida parece ser uma maldição? Por que tudo que eu coloco as mãos não prospera? E Deus me lembrou de 2 coisas. Primeiro, você precisa consertar e confessar erros do seu passado que você não consertou. E a segunda será dita amanhã. A primeira, Deus me lembrou de vários fatos. E um deles eu vou repartir com vocês aqui. Quando eu tinha 10 anos de idade, fui com alguns amigos jogar futebol num bairro perto da minha casa em São Carlos. Eram pessoas simples. O meu amigo tinha uma bola que nós chamamos naquela época, dos anos 70, de bola de capotão. Alguém lembra desse nome? É isso aí. E vocês lembram também da cerca de arame farpado, certo? Tem bastante aqui ainda no Brasil. Muito bem, nós estávamos jogando futebol, brincando de rebatida. Alguém lembra disso também, certo? E eu dei um chute na bola, para fazer a minha vez de chutar, e a bola se desviou, não foi no gol, foi na cerca. E exatamente pegou a ponta de daqueles arames e ela murchou, furou. E eu entrei em desespero, porque agora eu tinha que comprar uma bola nova para o meu amigo, e achei aquilo ali uma coisa difícil demais. Como é que eu vou conseguir dinheiro? Como é que eu vou falar para minha mãe que eu agora furei a bola desse menino, eu tenho que comprar uma nova? E naquele período, nos anos 70, uma bola não era muito barato. Não vinha da China, certo? E eu armei um plano. Meus pais trabalharam muitos anos com feira, mercado, e eles levantavam muito cedo, 3 horas, 3:30 da manhã, 4 horas da manhã. E eu não gostava de ir para a feira. Achava muito cedo. Mas naquelas férias, eu tive um plano na minha mente. Eu vou para a feira, vou ajudar meu pai, e quando eu estiver vendendo, ajudando eles a vender, eu vou pegar um pouco do dinheiro e vou guardar para mim, sem falar nada. Vou comprar a bola e vou devolver para o menino. E minha mãe ficou espantada de ver a minha alegria de levantar 3:30 da manhã e ir para a feira. Que menino prestativo. Uau, que delícia. Olha, feliz, sem reclamar, olhos despertos, atentos, ajudando a colocar as frutas, as verduras. E comecei a trabalhar. E quando meus pais não percebiam, vinha alguém vender, eu ajudava, já sabia fazer negócio e tal. E sempre colocando uma reserva no meu bolso. E quando eu consegui o dinheiro naquela semana,
Fui a uma loja perto da minha casa que tinha uma bola semelhante à que eu tinha feito o acidente. Comprei, devolvi para o menino, feliz da vida. Continuei ajudando meus pais. A vida continuou. Passaram-se mais de 12, 15 anos. Nada aconteceu. Mas naquele dia que eu pedi ao Espírito do Senhor para mostrar na minha vida o que precisa ser mudado, Deus me mostrou várias coisas. E entre elas, isso. Você nunca confessou este pecado e nunca pediu perdão aos seus pais. Mas, Senhor, isso é uma bobagem de criança. Mas é um pecado. Primeiramente, eu me coloquei diante do Senhor e pedi perdão a Deus. E eu liguei para os meus pais. Eles acharam hilariante isso, engraçado, mas minha mãe me entendeu. Eu mandei um dinheiro simbólico para eles. Mas impressionante como Deus, a partir daquele dia, começou a prosperar a minha vida. Chegou um tempo, queridos irmãos, que você não pode mais esconder o seu passado. Jacó, na sua angústia, ele teve que enfrentar as coisas do seu passado, pedindo perdão a Deus e ao seu irmão. A bênção do Senhor é condicional à nossa disposição de se entregar a Deus e consertar aquilo que já fizemos de errado. O Espírito do Senhor quer ungir a sua igreja de tal maneira nessa geração, mas Ele está esperando que a gente se entregue por completo a Deus. Eu lembro que nesse período, eu achei uma fita cassete do Dilei Menegusso, que tinha uma música escrita pelo Valdecir e Flávio Santos, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E essa música, quando eu escutava nesse período de maldição na minha vida, eu dizia assim, isso não é verdade. O Valdecir deve ter escrito isso aqui, porque a vida dele é muito boa. Ele é um cara que está no colégio, todo mundo gosta dele, canta nos conjuntos, tem o grupo Sol e outras coisas mais, né? Então é muito fácil cantar essas coisas. Eu não conhecia a história da música. Não sabia que um dia essa música foi resultado depois que o seu pai faleceu, as dores que ele passou. Mas nas minhas dores, na minha aflição, na minha vida errada, eu nunca imaginei que Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, Deus pode levantar a gente e fazer novamente um gigante nas mãos de Deus. Sabe, eu gostaria que você olhasse para você mesmo nessa manhã e pedisse ao Espírito do Senhor mostrar na sua vida, Senhor, o que falta para que eu possa receber uma porção especial do Teu Espírito? Como eu posso ser uma pessoa da Tua bênção para abençoar os outros? Como é que eu posso abençoar os meus pais, os meus filhos? Usa a minha vida, Senhor. Eu não sei se na sua história existe sofrimento, existem situações aparentemente imperdoáveis, mas Deus tem uma palavra toda de bênção para você, se você se entregar a Ele, se você deixar o Espírito Santo guiar você. Algumas situações foram difíceis de abrir o coração e conversar, mas foi quando eu abri o coração e conversei com os meus pais, foi que o Deus eterno teve a liberdade de agir, e agir de maneira impressionante, porque Deus sabe, Deus te ouve, e Deus vê todas as coisas. Eu queria chamar a Regina, enquanto ela canta essa música, eu desejo e convido você a fazer uma introspecção, e de você colocar-se diante do Senhor, despojar de todo o seu eu, e deixar o Pai eterno falar com você, tocar nas suas feridas, naquilo que te falta, porque hoje Deus tem uma bênção especial para você. É uma semana em que o povo de Deus vai se levantar para ser um gigante aos olhos do Pai.
Quantas vezes eu tentei cuidar da minha própria vida, deixando Deus apenas ser Deus. Mas Jesus disse assim, que Deus é Pai. Quando eu descobri que Deus quer ser o meu Pai, foi muito maravilhoso descansar no Senhor. Não é mais vergonha confessar os pecados. Não existe mais receio de ser vulnerável. Não tem que esconder mais nada das pessoas. Eu entendi por que Davi foi tão amado por Deus, porque ele se tornou vulnerável nas mãos de Deus. Ele se colocou diante do Senhor, deixou Deus agir na vida dele. Não importa se você é um pastor, tantos anos de obra, o jubilado aqui hoje, se você é um teologando, estudante de comunicação, engenharia, direito, se é diretor de universidades, não importa quem você é, Deus é o seu Pai. Não tenha vergonha de se colocar, de se derramar diante de Deus. Se você tem algo para falar com seus pais, se eles estão vivos, fale com eles, abençoe seus pais. Se você tem um filho e não fala com seu filho há muito tempo, corre atrás dele. Seja um pai humilde, peça perdão pela tua negligência. Não tenha vergonha de se colocar, de abrir o seu coração. Se você colocou a obra na frente da tua família, arrepende-se diante de Deus. Peça perdão à sua família. É lógico que Deus olha o teu zelo pela obra maravilhosamente, mas não inverta os valores daqui para frente. Porque Deus é Deus. Ele é o Senhor da obra. Ele é o seu Pai. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Podemos, Senhor, nos alegrar na Tua presença, porque o Senhor tem toda a autoridade deste universo para dar perdão a nós, declarar o Teu perdão e a Tua bênção. Por que esconder a nossa vida de Ti, Senhor? Te louvo, Pai, pelo privilégio do Evangelho, porque o Senhor me alcançou, e o Senhor tem alcançado milhares e milhões de pessoas neste mundo. Ó Pai, que a Tua bênção, declarada em número 6, seja real na vida dos Teus filhos. O Senhor nos abençoe e os guarde. O Senhor faça a Deus resplandecer o seu rosto sobre eles, e tenha misericórdia de todos nós. Ó Deus, levante o nosso rosto, porque serão aqueles com o rosto levantado que verão o Teu Filho nas nuvens dos céus e dirão, esse é o Deus que nós aguardávamos. Queremos participar dessa bênção completa, Senhor, e nos dê a paz. Que o Senhor tenha a liberdade, a autoridade e todo desejo, Senhor, de colocar o Seu nome na nossa vida. Amém.